Em segundo lugar, nós temos o fiasco da esquerda tradicional em determinados países, como, por exemplo, o caso da França. O caso da França também é muito importante nesse sentido pelo seguinte. Essa semana aqui, saiu uma notícia que coloca em evidência a confusão política generalizada que tem na esquerda internacional. O Macron, vencedor da eleição francesa, ele declarou que ele pretende estabelecer uma lei que vai colocar a França sob estado de sítio permanente, estado de emergência permanente. Quer dizer, ele vai instituir, de um ponto de vista legal, num certo sentido, uma ditadura permanente na França. Então, vejam vocês a ironia do voto na França. Uma boa parte da esquerda, inclusive nacional aqui no Brasil, muitos setores da esquerda brasileira, falaram que, embora o Macron fosse ruim, seria necessário apoiar o Macron e festejar a vitória dele nesse sentido, para que a extrema-direita não ganhasse, que a extrema-direita era fascista. Só que ganhou o outro que não é fascista, e o outro leva adiante uma política fascista, procura institucionalizar a ditadura na França. O problema que nós vemos aqui com essas questões, que é parecido também com a questão do Trump, onde toda a esquerda brasileira considera que o Trump é uma grande ofensiva da direita, do imperialismo internacional, quando na realidade o que a gente tem visto do governo Trump é que esse governo é um governo caótico. Ele não consegue levar adiante uma política coerente de ofensiva como o imperialismo norte-americano vinha fazendo até pouco tempo atrás, Ucrânia, etc, etc. Quer dizer, a política dele não progride devido às profundas contradições que existem dentro do próprio governo norte-americano. Então ele ameaça todo mundo, mas no final das contas não acontece nada. Então ele fala, na Síria ele fez uma retaliação, mas a política de conjunto norte-americana na Síria não progride, e assim por diante. Quer dizer, por quê? Porque a vitória do Trump, ela levou a uma crise a política fundamental internacional do imperialismo norte-americano. Vocês viram aí nos jornais que ele se retirou do Acordo de Paris sobre o clima, o que causou uma comoção dentro da Aliança Imperialista Internacional, e que ele bateu de frente lá, criou uma confusão enorme com os aliados dele na OTAN. O programa original dele era que os norte-americanos tinham que dar menos dinheiro para a OTAN e que os parceiros tinham que começar a colocar dinheiro na questão da OTAN, a parte que corresponde a eles. Que, na realidade, quem sustenta a OTAN é o imperialismo norte-americano, e os outros participam, mas já não veem tanto a importância da coisa. Então, a vitória do Trump, embora ele seja um elemento de extrema-direita, embora ele tenha uma série de posições fascistas, não permitiu que a política do imperialismo progredisse mais do que progrediria com os setores ditos democráticos do imperialismo. É parecido com o que está acontecendo na França. É muito difícil que a Marine Le Pen tivesse autoridade política e sustentação política para levar adiante a política que o Macron vai levar aqui, que vai ser uma política de ataque aos trabalhadores franceses muito dura, de ataque aos direitos democráticos e à organização operária na França também muito dura, e uma política imperialista de intervenção militar também muito dura no terreno internacional. Ficou claro também que a base de sustentação do Macron é a ala direita do Partido Republicano, dos republicanos, o Partido Conservador francês. Então, esse é um jogo de esconde-esconde, onde a esquerda não consegue se localizar. Qual é o motivo pelo qual a esquerda internacional não consegue se localizar? É um problema estratégico, um problema de fundo. A esquerda não compreende que
o problema não pode ser visto de um ponto de vista puramente ideológico, né? Fulano tem uma política ideológica de extrema-direita, fulano tem uma política ideológica de esquerda, fulano é a favor do não sei o quê, fulano é contra não sei o que lá. Isso daí tem que ser visto do ponto de vista daquilo que representa em termos de classe. Esse é o problema fundamental. A análise, a base de toda a análise objetiva é, em primeiro lugar, a análise de classe. Se você tem uma extrema-direita, você tem que saber que essa extrema-direita representa um setor social determinado, uma classe social ou uma fração de classe social determinada. No caso dessa extrema-direita europeia, é um setor minoritário mais fraco da burguesia imperialista europeia. Não é o setor mais forte. A mesma coisa acontece com o Trump. Ele não representa o setor mais poderoso da burguesia imperialista norte-americana. Ele representa o setor menos poderoso.